Cáceres que não sabe que existe comunidade quilombola, que não sabe que existiu, né? E até muitas pessoas que estão ali naquela linhagem, eles ainda não se identificam como quilombola. Então, esse documentário é para nós fortalecermos a nossa identidade. Mas o foco principal é que vocês nos falem sobre como foi, né, para quem viveu, quem teve a oportunidade na época que todas as famílias ainda estavam, ou a maioria estava lá em Pitacanudo, como que era, né? Como que era a questão das roças, como que era a questão dos quintais, como que eram as brincadeiras, as festas, né? Como que vocês se divertiam, as dificuldades que vocês passavam, né? Então, assim, são essas histórias. Por quê? Muitos que moraram lá ou que já tiveram contato com Pitacanudo são uma geração que está se perdendo, né? O tempo vai consumindo algumas coisas e as vidas são uma delas. E daqui a pouco vai ter a geração que nunca foi Pitacanudo, que nem sabe o rumo que é. Mas se a gente marcar a história, escrever, filmar, fotografar, né? Aí as pessoas a história vai ficar registrada. E é esse o intuito do projeto, registrar a nossa história, a nossa trajetória. Sobreviveu ou não sobreviveu os conhecimentos ancestrais? A nossa ancestralidade guiou ou não guiou a gente? Sim, guiou, mesmo que fragmentaram e silenciaram a nossa história. Um camarada safado lá, dizendo que ia arrendar, né? Arrendar uma parte do sítio e ele acabou dando lé no meu pai. Hoje eu lembro daquelas mulheres guerreiras antes de mim, que foi a minha tia Silvéria, né? A minha mãe, Ana Francisca, a minha avó Tereza, né? A minha avó Fermina, Faustina, essas eram todas irmandades de meu pai, né? E tem ainda, que está aqui na cidade já, a Cândida, né? Tem a Alexandrina, né? Então, tem muito assim, que a Maria Nunes também, que foi minha ex-cunhada, ela foi a professora da comunidade, foi a costureira da comunidade. Assim, hoje ela não está mais aqui entre nós, mas ficou o nome, a lembrança dela, né? Essas mulheres guerreiras, né? Que muitos não estão mais aqui hoje, mas deixou forças, coragem, né? Que foi uma mulher assim que deixou muitas lembranças boas pra gente. Tudo que eu aprendi não foi minha mãe que me ensinou, foi a minha avó que me ensinou. Todas as comidas da época que a gente comia lá no sítio, tudo foi a minha avó que me ensinou pra mim. E foi assim a minha história. E vim pra cidade, eu já sabia tudo. Quando nós viemos pra cidade, eu sabia tudo. Mexer com tudo já. Tanto que eu começava até a trabalhar com as pessoas, porque minha avó me ensinou muito. E era assim, a gente fazia assim, plantava, ajudava o nosso avô a plantar todos os tipos de planta, ajudava o nosso avô a colher, ajudava o nosso avô a colher feijão, ajudava o nosso avô a embalar para trazer para a cidade, para esperar o carro que eles alugavam para poder buscar, para poder vender aqui na cidade. E lá em casa tinha um pezão de manga bourbon. Foi ele, assim, o primeiro pé foi ele que deixou, né? Hoje é um mangueiral enorme, nem acreditei que era aquilo lá. Mas é ali mesmo, em frente, onde era a casa que a gente morava lá. Eu lembro que meu pai levantava de madrugada
Ou senão, uma hora dessa, assim, ele pegava, derrubava aquela manga de vez, né? Para poder vir vender aqui na rua. Aí trazia, assim, quase, assim, mais de meio carro, que ela falava carro de boi, né? E eu lembro que a gente trazia, depois a gente vendia aquela manga ali, aqui, né? E aí, dali que conseguia comprar alguma coisa para levar, né, para casa. Para o sustento da família, né? Mas era muito difícil que era. O munjolo, lá fala munjolo por quê? Lá é muitas pedras, José, aquelas pedras que ali dá pra você não precisar levar banheira, balde, essas coisas, sabe? Você fazia aquela trouxa de roupa e levava na cabeça para lavar. Por quê? Ali você já esfregava ali e ali corria água, o córrego é natural. Entendeu? É natural. Quem for lá ver, vai ver que eu tô falando a verdade. Aquelas pedras natural, né? E ali a gente lavava, ali mesmo você secava, se dobrava, se ia para casa, já tudo arrumado. Não é igual hoje que precisa de máquina, escova, que boa. Então a gente usava essa folha de mamão pra gente lavar a roupa. Se hoje falar, ninguém acredita, entendeu? E aí e tinha também uma fruta, que eu lembro também que minha mãe usava. Minha mãe pegava ele, embolava ele igual um sabão. E ela fazia ele de sabão e ajudava a limpar a roupa também, entendeu? Então era uma coisa assim muito natural, sabe? Tem coisa assim que hoje não existe mais isso, não tem. As práticas religiosas que se encontram nas famílias descendentes quilombola dialogam muito com algum ou com os vários elementos da religião tradicional, particularmente falando nas rezas de santo, na forma como que nos organizamos com a comida, a forma de fazer reverência aos santos, enfim, dialoga muito com as práticas e elementos que estão presentes nas religiões tradicionais, particularmente falando a religião Umbanda. A minha avó fazia uma festa que é Nossa Senhora do Carmo, que é 16 de julho. É uma festa, ela é com bastante festeiro, né? Onde tem rainha, rei, juíza, chefe da bandeira. Aí nas festas, as pessoas que querem dar o nome. Aí depois, como se tiver muita gente, faz um sorteio. Aí a juíza que manda na festa, é a cabeça da festa. Aí tem o cururu, tem o siriri, todas essas coisas tinha. Ia fazer as festas de Sandeiro, que era Nossa Senhora do Carmo que ele fazia, e fazia festa de Santana e São João. Eles faziam umas 3 festas por ano. Aí chegava a época de festa, eles faziam, a comida lá era mandioca com ossinho, que era a janta. Então hoje os povos estão aderindo aqui em Mato Grosso, o ossinho com mandioca, mas essa história vem de lá do quando a gente morava lá. Hoje em dia as pessoas não têm nem mais vergonha mais de falar que vai comer um ossinho com mandioca, mas a gente comia nas festas que tinha lá, era só a janta, ossinho com mandioca. E que era a janta que servia para os pessoal até que ia daqui da cidade lá na festa de santo. E tinha o biscoito feito de fubá, que eles faziam também, que colocavam erva doce, que eles mesmos plantavam erva doce lá. Tudo essa comida aí que hoje em dia tem, mas vem de lá do Pita Canudo, que nós fazíamos para comer lá. Eu lembro muito das festas que a gente participava lá, né? Meu pai, quando tinha festa, meu pai ele tinha um santo que ele era devoção dele, né? Todo ano ele fazia festa desse santo, que era São Luís, que é o padroeiro de Cáceres. Ixi, eu tenho memória muito boa de lá das festas. A gente ia daqui lá no sítio a pé para ir na festa de Nossa Senhora do Carmo, festa de São João. Lá no sítio a gente ia a pé e voltava a pé, com gosto. A gente tranquilo, meu pai já morava aqui, né? Mas a nossa vida era mais lá do que aqui, né? Aquela pessoa que era festeira, ela era obrigada a ajudar a organizar a festa, né? Organizar. A juíza era que comandava a festa, né? Aí tinha a rainha, tinha que fazer a coroa, né? A esfera de bandeira tinha que fazer uma bandeira. Tinha o rei, tinha o capitão do mastro, que tinha que enfeitar uma madeira bem comprida, né?
tinha que enfeitar ela. Então aí juntava todos os festeiros, né? Eles que organizavam tudinho. Organizava a festa, tudinho. E organizava até o churrasco, que é a matula, que aqui falava matula. Aí tinha que organizar todas essas coisas, né? Antes disso, uma semana antes da festa, reunia toda a família, fazia bastante biscoito, que era para servir o café da manhã cedo, 5 horas servia o café da manhã, fazia um chá, servia os biscoitos. Aí depois, mais tarde, às vezes fazia uma sopa, ou então já era só o almoço. E assim ia, todo mundo ia para a festa. Tinha época que já chegou a festa durar 3 dias. 3 dias durou a festa. E naquela época não tinha som, não tinha nada, era no pé de bode, sanfona, meu tio que tocava. Meu tio tocava, era sanfona. Ele tocava noite inteira e noite inteira o pessoal dançava. Siriri e cururu. Aí depois o siriri acabava, aí ficava só o cururu que a noite toda e o baile. Aí ia pro baile, o pessoal ia dançar o bailão. Era 3 dias de festa e muito boa. Daí ele ia no sítio, só buscava a vaca lá, né? Mas a festa era feita aqui. Era que nem levantava o mastro, né? E cantava. E num final de semana, começava na sexta e terminava no domingo. Levantava o mastro e fazia a festa toda. Aí no outro final de semana era para descer o mastro, para esperar o próximo ano, outra festa de novo. Mas era muito bom o movimento da gente trabalhar e fazer trazer os ingredientes para aquele dia de festa, era o mesmo ritmo de trabalho. Aí ele ia no sítio de carroça, naquele tempo não tinha carro, né? Trazia carroças e carroças de mandioca, deixava lá no quintal para a gente fazer farinha. A gente ficava até de madrugada fazendo farinha, terminava 4, 5 sacos de farinha e partia. Aí nós íamos fazer fubá, né, para fazer o biscoito. Aí depois, no último, era soca de arroz. Quando a gente ia fazer a farinha, a gente convidava todos os vizinhos. E isso começava na madrugada, para ajudar a cascar mandioca. Outros iam ralando, outros iam torcendo, outros já iam torrando a farinha, né? Outros que gostavam de fazer o biju, já fazia o biju, entendeu? Uns colocavam sal, outros gostavam com doce, entendeu? Então era uma coisa muito, assim, uma coisa muito boa, sabe? Que hoje já não tem mais isso. E isso a gente quer voltar o que a gente era antes. Até melhor ainda, entendeu? Porque os jovens, hoje eles não alcançaram mais isso. E eu tenho certeza que muitos, eles estão curiosos para saber. Então a gente está aqui o quê? Para ensinar, né? Para a gente voltar para fazer o que era antes. Mesma coisa também quando a gente fazia o melado. Eu lembro que meu pai fazia, seu avô também junto, fazia a lata de melado. E sabe, depois do melado, fazia o doce de abóbora, fazia o doce de mamão, sabe? Então era uma coisa muito assim, muito bonito, sabe? Porque quando eles iam fazer as festas, já estava preparado já aqueles doces, tudo já pronto. E não era lata pequena, aquela lata de querosene, que hoje nem isso existe mais, né? Então era cheio desses doces já preparados para as festas. E quando ia ter, que era a festa de São João, São Pedro, né? Minha mãe fazia Nossa Senhora do Santana, a minha tia fazia Nossa Senhora do Carmo. Então cada um tinha suas missões. E mesmo assim, eu creio que cada um vai ter as suas missões de voltar ao que era antes. Sim? E que é para seguir a missão dos seus pais. No Pita Canudo lá tem, eu não sei se ainda existe hoje, o munjolo. Eu vi, a gente era pequenininha, a gente lembra que ele sumia para aquele lugar do morro lá. Ele sumia para lá e aí eles vinham bem assim mais tarde, quase na hora de fazer almoço, eles apareciam com arroz. E eles depilavam o arroz, não era assim no pilão, mas tinha o pilão em casa. Aí eles depilavam o arroz no munjolo. Fiquei 15 anos, na hora que eu fui dançar, pinando meu bundo, deixava.
Não, está muito nova para ficar na festa. Eu peguei de 15 anos e já pode dançar. Durava 15 dias na festa. Cada ser fofo. Tanto dançar. Era cirurgia, era baile. Parava para almoçar, para jantar. Aí foi novo também. É tipo uma devoção, né? Que eu, por exemplo, eu vou fazer a festa e eu vou querer que você seja a rainha. A rainha tem que se explicar, hein? A rainha tem que se explicar. E o rei? O rei é que dá o boi. Para nós mulheres, com relação aos quintais de territórios tradicionais como os quilombos, vivenciamos isso, conduzida por uma memória ancestral. Somos nós mulheres negras que temos essa dimensão da ancestralidade enquanto uma energia que nos guia, que nos move espiritualmente, que nos ampara e nos fortalece. E quando nós não temos essa compreensão da dimensão da relação nossa espiritual com a terra, ela age como uma memória ancestral, porque antes de nós vieram muitas outras, e de alguma forma essa memória ancestral nos auxilia a desenvolver, até mesmo na reelaboração das práticas e hábitos tidos como tradicionais, tidos como populares, que vários de nós desenvolvemos. A nossa ancestralidade sempre dá um jeito de estar perto da gente. E daí nós falamos e damos nome a isso, muitas vezes de hábitos. É um hábito que a minha família tinha, é um hábito que a minha avó tinha, de fazer tal coisa, de organizar de certa forma. É isso que vem vindo, esses conhecimentos de geração em geração. Como aquela velha frase, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com minha avó, a minha tataravó ensinou para minha avó, e assim vai. Isso são dimensões de memórias ancestrais, até onde a gente não pode e já não consegue mais contar. Porque isso está ligado a uma ancestralidade no campo espiritual que nem todas nós conseguimos compreender, mas muitos dos nossos passos são conduzidos por ela, por essa energia ancestral, ainda que não a conhecemos, ainda que não a identificamos. Hábito é um nome novo que nós damos para essa força ancestral que nos auxilia a sobreviver, a dar continuidade, principalmente para nós mulheres, que temos esse grande poder de gerar e transformar. E é esse cuidado que vai para além de manter tudo organizado, mas é um cuidado gerador, é transformador, porque você transforma o seu quintal em resistência, em continuidade de uma memória ancestral. Aprendi com minha avó. Minha avó, ela tinha o costume de toda sexta-feira santa, a gente saía no campo para colher remédio. Então eu conheço um pouco de remédio que eu convivi com ela, né? A gente colhia. Era de sexta-feira santa, depois do almoço, a gente saía para catar as ervas. Isso era sagrado todo ano. Colher, né? A colher, manuseio, secar, né? A secagem, secar na sombra, né? Para guardar, né? Porque senão não podia pegar fungo, alguma coisa assim, né? E tem que ter o cuidado, né? Fazer banho também, fazer banho às vezes, né? Aí fazia banho, tava muita dor de cabeça, dor no corpo, gripe, essas coisas. Fazia banho também, fazia xarope. Garrafar também ela fazia. Ela pegava a seiva do jatobá, porque a seiva do jatobá ela é bom para tosse, né? Aí ela tirava, colocava na garrafa, para de manhã cedo tomar uma colher. A minha relação com as plantas medicinais, bem dizer, eu tenho assim com todas, né? Porque quando a gente morava no Canudo, tem uma diferença de agora, que agora você vai no mercado e compra. Antes não, minha avó plantava o erva doce. O erva doce que a gente tomava era um pé que tinha plantado. Hoje eu não vejo aqui na cidade.
a canela, era um pé de canela, tinha folhas, esse remedinho mais assim, que a gente compra no supermercado, camomila, tinha pé de camomila e tudo, então eu lembro de tudo. Losna, remédio para estômago, boldo do Chile. Eu tinha 3 tipos de boldo, um boldo chamava Ponta Livre, o outro chamava boldinho. Então essas plantas assim, tudo que minha avó plantava assim em volta da casa, sempre em volta da casa. Assim. Então essas plantas, eu conheço essas plantas, mas tem vezes hoje em dia que você vai procurar, você acha só assim, você não tem plantado em casa não. Então aí ela me ensinava, ela fazia, sempre chamava a gente para mostrar. Então tudo que minha avó fazia, quando a gente morava lá no Pitacanudo, a minha avó chamava a gente e ensinava. Se ela ia fazer uma farinha, ela chamava a gente e me ensinava. Eu sei fazer um processo de uma farinha, só que aqui na cidade não tem como fazer. Rapadura, ela fazia, chamava a gente e ensinava. Eu aprendi remédio, falar a verdade, eu uso remédio de farmácia, sim. A gente é preciso, né? Você não pode deixar o médico, mas eu sou mais remédio natural mesmo. Eu uso muito xarope mesmo, eu pouco compro. Eu faço xarope, eu pego poejo, eu pego a menta, eu pego folha de manga. E aí eu faço e uso muito a seiva do jatobá, né? No xarope para tosse, para pulmão, não tem outro. Para anemia também você usa a seiva do jatobá, eu uso muito, até tenho aqui em casa ela. É a seiva do jatobá, uma colher dela num copo de leite, não tem amarelão que permaneça em criança. Desse mentraste mesmo, eu faço garrafada deles para as meninas aí, para cólica não tem outro. A minha menina desmaiava, todo mês que ela ficava misturada, ela até desmaiava. Aí eu fiz para ela, acabou. Eu tenho medicina também lá, né? Tenho bordo, tenho capim-cideira, né, para fazer chá. Não tem ainda, assim, bastante, assim, medicina. Mas eu tô começando, né? Tem o hortelã, né? O alecrim, que é bom pro coração, né? O arruda também. E é assim. Ela chegou de brigar comigo. Mãe, se ela levanta, já vai direto nas plantas. Pergunta para ela o que ela faz. Pergunta. A primeira coisa que ela faz é olhar as plantas, cuidar das plantas dela. Mas é assim mesmo, né? É uma diversão pra gente mexer com as flores, né? As plantinhas do quintal. É maravilhoso. E é esse cuidado que vai para além de manter tudo organizado, mas é um cuidado gerador, é transformador, porque você transforma o seu quintal em resistência, em continuidade de uma memória ancestral. Isso se traduz também que, por mais deslocados que estejamos, fora do nosso território de origem, a nossa ancestralidade sempre dita os nossos passos. Muitas vezes nós falamos, nossa, foi uma coincidência. Na verdade, o processo de desterritorialização não apagou as práticas culturais que foram vivenciadas no território de origem. Os quintais são uma continuidade da memória ancestral, pois ainda que em pequeno trecho de terra, é possível perceber que reproduz-se hábitos e culturas alimentares ancestrais. Hábitos como reunir para a produção da comida, produção de próprios alimentos como mandioca, abóbora, cará, feijão de corda, entre outros. Criação de animais como galinha, porcos e muito mais. Produção de ervas medicinais no qual se traduz uma estreita relação com a memória ancestral e espiritual. Pois muitos têm conhecimento dessas ervas para a cura do corpo e limpeza espiritual, muitas vezes utilizada nas benzeções. Ele chamou e eu falando assim, minha filha, seu pai já está para morrer. Eu falei, por que o senhor disse? Eu falei, não, Deus está chamando, minha filha. Está até demorando, falou assim. Falou, minha filha, você aprende de quebranto, de mal olhada, a pessoa está sentindo no corpo.
Para criança também, você pega, faz o xaropinho para criança, para dor na cabeça, na barriga, para cólica no umbigo. Aí ele foi falando, meu pai não sabia ler, mas eu gravei na ideia. O meu avô Constantino era benzedor, né? Então ele sabia. Que nem a minha avó sabia, né? A minha tia, tudo faziam. Meu pai era benzedor, viu? Eu sei que todo mundo gostava que ele benzia, viu? Todo mundo, ele era muito famado. Ontem mesmo veio uma dona até chorando com cólica no umbigo. Ela foi no médico, o médico falou que ela não tinha nada. Aí ela veio aqui, falou para mim, a senhora faz garrafado? Eu falei, faço. Ela falou assim, com o quê? Quer vinho ou na água? Eu falei, não, na água. Não faço no vinho nem na pinga, faço na água. Aí eu fiz para ela ligou hoje, a mulher tá boazinha. Acho que é isso que é um grande legado, porque em nossos saberes ancestrais a terra é uma divindade e ela deve estar sempre sendo cuidada. Eu ainda digo que é uma herança e a minha contribuição é dar continuidade dessa prática religiosa, do qual eu cultuo e sempre vou falar. Da importância também de nós negras e negros, ainda que não seja da religião, conhecer e respeitar o que diz respeito à minha, à sua e à nossa ancestralidade. Devemos fazer como um exercício de restabelecer uma relação respeitosa com a terra, porque ela é a dimensão que nos define como povo tradicional. É essa a dimensão principal da nossa relação com a terra que vai nos definir como povo, que nos define como povos tradicionais que somos. Então, esse exercício de restabelecer a nossa relação respeitosa com a terra é fundamental. Ouso dizer, até que ela vai para além da dimensão de território de origem, porque nós a carregamos quando não podemos estar nela, e dizer que a terra nos alimenta e no final das nossas vidas nós alimentamos a terra. Iba Yaminhaé. Isso significa saudações à Mãe Terra.